vamos começar aqui analisando a evolução histórica das teorias que fundamentam a responsabilidade civil do Estado. E aqui eu já deixo já trago para você um aspecto que eu julgo relevante, tá? Aqui no nosso curso do Revisão PGE, a gente só trata de aspectos históricos quando eles têm de fato relevância nesse assunto para fins de concurso público. Esse é o caso aqui em responsabilidade civil do Estado. Esse é o único assunto de todo o direito administrativo que é bem cobrado em prova na parte histórica, tá? Então, vamos analisar aqui algumas teorias, inclusive que já estão em desuso, mas que ainda assim são cobradas em prova, beleza? São um total de 6 teorias que você precisa conhecer e eu fiz essa tabela para tentar ajudar na sua memorização dessas teorias. O que eu peço para você aqui? Um esforço especial de compreensão mesmo, tá? Entender o conteúdo de cada uma dessas 6 teorias. E aqui nessa tabelinha ao lado eu trago alguns termos, uma frase, alguns termos-chave para te ajudar a memorizar isso que você vai entender aqui agora, beleza? Então vamos lá. A primeira teoria importante para a responsabilidade civil do Estado é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Essa teoria ela é até interessante porque ela é mais antiga que o próprio direito administrativo, tá? O direito administrativo, ele nasce ali do iluminismo, das revoluções liberais, especialmente ali Revolução Francesa, Independência Americana, né? É desse contexto aí que vai surgir o constitucionalismo moderno e vai surgir também o direito administrativo. Só que a teoria da irresponsabilidade do Estado, ela é mais antiga que isso. Ela vem das monarquias absolutistas. Era a ideia segundo a qual o rei não erra, the king can do no wrong. Por causa disso, entendia-se que o Estado não tinha que indenizar os particulares em virtude de eventuais falhas na prestação do serviço público, em virtude de eventuais falhas do próprio Estado, tá? Justamente porque o rei não erra, se ele não erra e o Estado é a manifestação jurídica do rei, então não vai indenizar ninguém, tá? Nesse sentido, o Estado não se responsabiliza pelos danos causados por seus agentes. Importante aqui, tá? Essa teoria da irresponsabilidade do Estado nunca teve aplicabilidade plena no Brasil, tá? Nunca. Durante o Brasil Império, havia uma divisão teórica entre atos de gestão e atos de império. Por essa divisão teórica, nos atos de império, o Estado não estava obrigado a indenizar. Então a gente pode falar que teve uma aplicabilidade parcial da teoria da irresponsabilidade civil do Estado no Brasil, mas atualmente não tem aplicabilidade alguma, beleza? E aí nós evoluímos desse entendimento para chegar no entendimento da responsabilidade com culpa, que também é conhecida como teoria civilista. Por que teoria civilista? Porque para essa teoria o Estado responde nos mesmos termos que um agente privado, pessoa física ou pessoa jurídica, responderia naquela situação. Então, por exemplo, se um veículo dirigido por uma pessoa privada qualquer atropela alguém, tem que indenizar. Nesse caso, um veículo do Estado dirigido por um agente do Estado, se atropelar alguém, o Estado teria que indenizar também, tá? Veja que a gente aplica a mesma ideia do direito civil aqui para a responsabilidade do Estado, tá? Essa é a primeira fase em que nós temos alguma responsabilização do Estado. Essa teoria civilista, também não tem aplicabilidade atual no Brasil. Nós não adotamos essa teoria, tá? A terceira teoria, essa já começa a ter aplicabilidade aqui no Brasil e essa é a primeira em que nós falamos em termos realmente de direito administrativo, tá? Olha só, pela teoria da culpa administrativa, a gente não vai verificar se algum agente público específico agiu com culpa. A gente vai verificar se o próprio Estado tem culpa naquela situação. Olha aqui, presta atenção que essa diferença é relevante. Aqui na teoria da responsabilidade com culpa, também conhecida como teoria civilista, a gente vai analisar se o agente público agiu com dolo ou culpa. Então, por exemplo, se nós temos o motorista ali do Tribunal de Justiça e o motorista do Tribunal de Justiça atropela alguém, a gente vai analisar se aquele motorista específico, o seu João da Silva,
teve culpa naquela situação. E se ele tiver tido culpa, aí o Estado vai indenizar, tá? Essa é a teoria da responsabilidade com culpa, a teoria civilista. Aqui na teoria da culpa administrativa, não. É possível que ninguém tenha culpa pela situação, ninguém, nenhum agente público específico, mas que o próprio Estado tenha culpa. Por quê? Porque prestou aquele serviço de forma ruim. E por isso que nós falamos em falta do serviço ou culpa anônima. Esse adjetivo aí, né, para culpa, que ela seria anônima, é justamente porque não conseguimos identificar uma pessoa específica como a culpada. Um exemplo ajuda a esclarecer aqui, tá? Pense no caso específico de um incêndio. E aí tem um incêndio, nós temos o corpo de bombeiros tem lá que ir apagar aquele incêndio. Imagine que nessa situação o corpo de bombeiros demore 3 horas para chegar no local, tá? Só que não é culpa de nenhum agente específico do corpo de bombeiros, não é nenhum soldado, nenhum cabo lá da corporação que falhou. É simplesmente porque realmente faltou veículo, o veículo quebrou, aconteceu alguma coisa, ninguém é culpado, mas não conseguiu chegar lá para apagar o incêndio. Veja, nesse caso, pela teoria da responsabilidade com culpa, pela teoria civilista, não haveria responsabilidade do Estado, porque nós não conseguimos apontar um agente público culpado na situação. Mas pela teoria da culpa administrativa, aí sim, a gente pode falar que tem um culpado nesse caso. E quem é esse culpado? É a própria administração pública que falhou na prestação do serviço público. Essa teoria ainda é aplicada no Brasil para os casos de responsabilidade por omissão, tá? Chegaremos lá na hora certa ainda nessa aula aqui, ok? A nossa quarta teoria é a teoria do risco administrativo. Essa é a mais adotada no Brasil porque ela é adotada pelo parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Pela teoria do risco administrativo, a administração pública responde porque ao prestar o serviço público, ela assume o risco desse serviço público causar dano a alguém, ainda que a administração não tenha culpa no caso concreto, tá? Então você imagine, por exemplo, uma situação em que a polícia está perseguindo ali um grupo de assaltantes, uma perseguição de veículos. Nessa perseguição de veículos, causa dano a terceiros, tá? Acaba batendo o carro ali em terceiros. Veja, nessa situação, os policiais têm culpa? Não, eles estavam prestando o serviço da melhor forma possível. A administração pública tem culpa? Olha, a princípio não, porque ela estava fazendo ali um ato lícito, que é perseguir os bandidos, e estava fazendo tudo certo. Só que causou dano a terceiro. E o ato do Estado tem um nexo causal com esse dano gerado a terceiro. Por isso, nesse caso, como o Estado presta o serviço de segurança pública e, portanto, ele deve assumir o risco da prestação desse serviço, pela teoria do risco administrativo, o Estado vai responder, mesmo sem culpa ou dolo. Quando falamos que alguém vai responder sem culpa ou dolo, nós estamos falando em responsabilidade objetiva, tá? Por isso que a teoria do risco administrativo é a teoria que justifica a responsabilidade civil objetiva do Estado. E aí não se verifica culpa, nem sequer culpa do Estado, nem sequer culpa anônima, tá? Basta haver nexo entre o ato e o dano. Essa é a teoria fundamental que justifica a responsabilidade civil do Estado nos atos administrativos, nos atos comissivos, né? Quando algum agente público de fato faz alguma coisa, tá? Essa é a teoria principal e a gente vai voltar a ela ao longo dessa aula porque tem vários detalhes para a gente analisar. E aí nós temos a quinta teoria, que é a teoria do risco integral ou da responsabilidade integral, tá? Essa teoria também é objetiva, igualzinha à teoria do risco administrativo, só que ela não admite as excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude são algumas situações que vão romper o nexo causal, tá? Ali entre o ato e o dano. Por exemplo, um caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, tá? Chegaremos também em um estudo melhor aqui das excludentes de ilicitude
No momento apropriado, lá no fim dessa aula, será o último tema que nós vamos analisar aqui nessa aula de hoje, beleza? Mas saiba que, qual é a diferença entre o risco administrativo e a responsabilidade integral? Que no risco administrativo, nós admitimos as excludentes de ilicitude. Por exemplo, se o veículo da polícia atropelar alguém, o Estado vai ter que indenizar. Mas se a culpa for exclusiva da vítima, exclusiva do atropelado, aí o Estado não vai indenizar. Beleza? Porque aplica a teoria do risco administrativo. Já quando aplicamos a teoria da responsabilidade integral, o Estado tem que indenizar, mesmo se for culpa exclusiva da vítima, mesmo se tiver um caso fortuito ou força maior. Por exemplo, segundo a doutrina majoritária, no caso de danos nucleares, tá? Danos causados por atividade nuclear no Brasil. Então imagine que alguém rompa os sistemas de segurança e invada a usina de Angra, lá no Rio de Janeiro, usina nuclear aqui no Brasil, né? E sofra um dano lá no reator nuclear. Veja, a culpa é exclusiva da vítima, foi o cara que invadiu. Tinha um monte de sistema de segurança, ele conseguiu driblar tudo para ir lá invadir a usina. Ainda assim o Estado vai indenizar, porque é responsabilidade integral. E por fim, a nossa sexta teoria é a teoria do risco social. A teoria do risco social é uma socialização dos riscos. Esse é o termo-chave para você memorizar aqui, tá? E o foco é a vítima, não o causador do dano. A teoria do risco social tem aplicabilidade prática em poucos casos do Brasil, mas tem, tá? Um bom exemplo é a Lei Geral da Copa de 2014, tá? A Lei Geral da Copa previa que, em caso de atos de terrorismo que ocorressem durante a Copa do Mundo, a União se responsabilizaria pelas indenizações, tá? Mesmo que não tivesse nenhuma culpa, não tivesse nenhuma relação com o fato que ocorreu. Por que que a União iria indenizar, mesmo não tendo nenhuma relação com o fato? Teoria do risco social. Nessa teoria do risco social, o Estado, de fato, ele vai funcionar como um garantidor daquela atividade. Beleza? Essas são as nossas 6 teorias aqui que você precisa conhecer. Vamos analisar mais alguns aspectos aqui agora. Primeiro, quantas hipóteses de aplicação da teoria do risco integral, tá? E aí você lembra qual é a regra no Brasil? Regra é aplicar a teoria do risco administrativo, só que nós temos 2 exceções. A primeira exceção, quando é ato omissivo, a gente pode ter aplicação da teoria da culpa administrativa. Pode ter, porque em alguns casos, mesmo sendo omissão, também será risco administrativo. A gente vai ver isso detalhado na hora certa. A segunda exceção é porque, em alguns casos específicos, nós temos também responsabilidade objetiva, mas pela teoria do risco integral, tá? E quais são essas hipóteses da segunda exceção? Acidente de trabalho em empresas estatais, tá? Acidente de trabalho em empresas estatais, teoria do risco integral. Seguro obrigatório do DPVAT, também é. Atentados terroristas em aeronaves, nós temos uma lei específica para falar que nesse caso é teoria do risco integral. Danos ambientais, essa é de longe a hipótese mais comum, tá? A gente estuda isso lá em Direito Ambiental, você estuda aqui no nosso curso extensivo do Revisão PGE, né? Lá em Direito Ambiental que a responsabilidade civil por danos ambientais, ela é objetiva pela teoria do risco integral. E isso vale para quando também é o Estado que causa esse dano, beleza? E por fim, na hipótese de danos nucleares, tá? Essa hipótese de danos nucleares tem divergência relevante na doutrina, porque se você ler o dispositivo constitucional que fala dos danos nucleares, ele realmente parece ser só a responsabilidade objetiva do Estado, sabe? Teoria simples, teoria ali do risco administrativo, não teoria do risco integral. Mas a doutrina majoritária vai falar que é sim teoria do risco integral em caso de danos nucleares. E é essa posição que as bancas de concurso adotam, por isso é essa que você tem que levar para sua prova, beleza? E aí olha só, o que diz aqui a Constituição Federal no artigo 21. Compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento
e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Aí a linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Veja que independer da existência de culpa é responsabilidade objetiva, não necessariamente objetiva pela teoria do risco integral. Mas, como a maior parte da doutrina fala que é a aplicação da teoria do risco integral, é assim que nós adotamos hoje, mesmo não sendo a redação literal da Constituição. Beleza? E a teoria do risco social, a gente tem um conceito interessante aqui do José dos Santos Carvalho Filho. Ele vai falar o seguinte, olha, tem se desenvolvido a teoria do risco social, segundo a qual o foco da responsabilidade civil é a vítima e não o autor do dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao que se denomina de socialização dos riscos, sempre com o intuito de que o lesado não deixe de merecer a justa reparação pelo dano sofrido. E aí nós vemos na Lei 12.663 de 2012 uma aplicabilidade prática no Brasil para essa teoria. Olha só, artigo 23. A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores, por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Veja que a União aqui funcionava de fato como seguradora universal de qualquer dano que fosse causado durante ali nos eventos da Copa do Mundo, né? Então, se por exemplo tivesse uma briga de torcida no estádio que causasse ali um dano para a FIFA, a União teria que responsabilizar, mesmo a União não tendo nada a ver com a história, tá? Por isso que a doutrina vai falar que esse artigo 23 da Lei 12.663 é a aplicação da teoria do risco social no Brasil. Beleza?